Bom, galera, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Lembrando que na aula anterior, nós localizamos vocês topograficamente no Código Penal para saber aonde se encontram os crimes contra a vida, para você se localizar aí. Falamos do homicídio simples e do homicídio privilegiado, que são aquelas privilegiadoras que podem ser atendidas caso a pessoa cometa um homicídio no bojo de uma daquelas ocasiões que nós vimos anteriormente. Relevante valor moral, relevante valor social, enfim, tratamos de uma série de coisas, falamos quase 40 minutos aí só do homicídio privilegiado. Agora a gente vai para a parte pesada. Nós vamos partir para a parte pesada do crime de homicídio. Que parte pesada é essa, Douglas? Agora nós vamos falar do homicídio qualificado, tá bom? Aqui, ó, antes de começar a aula, eu deixei aqui meu Instagram, caso vocês necessitem de tirar alguma dúvida, quiser mandar alguma sugestão, reclamar de alguma coisa, sempre respondo vocês lá, tiro dúvidas, é um prazer estar recebendo vocês lá e estar atendendo vocês lá também, tá? Douglas Vieira, _ ADV criminalista, tudo bem? Então a gente pode estar batendo um papo por lá também. Caso não me sigam, pode estar me seguindo lá, geralmente eu sigo de volta, a gente conversa bastante por lá, tá ok? E agora, vamos parar de papo e vamos para o que interessa, que é conteúdo. Quero que vocês passem na prova. Mas antes disso, vou deixar aqui consignado também o seguinte, gente. Tudo que eu for falando para vocês anotarem, anotem no caderno de vocês, no Word, onde quer que seja. Eu sugiro que anotem mesmo para que vocês tenham um caderno eficaz. Caderno eu falo Word ou caderno físico mesmo, para que quando vocês estiverem fazendo a revisão de vocês, as revisões, vocês só leiam aquelas 4, 5, 6 páginas que ficarem lá e partam para questões. Façam 50 questões sobre crime de homicídio aí. Anotem alguns pontos que ficarem pendentes, porque é isso que é o estudo para concurso. Beleza, galera? Quero muito que vocês passem, de verdade. Vambora. Só dar um olho na água aqui, pra gente poder começar. E é isso, beleza? Vambora. Homicídio qualificado. Está lá no parágrafo 2º do artigo 121. Como nós falamos anteriormente, o privilegiado ele traz alguns privilégios, algumas bonanças para as pessoas que cometem um crime de homicídio. O qualificado o que é? Ele qualifica, ele torna mais grave o homicídio cometido pela pessoa, pelo agente. E o qualificado, ele está lá no parágrafo 2º e ele tem 7 incisos. E aqui hoje nós vamos destrinchar cada um desses incisos e as nuances que caem em prova, as diferenças entre cada um dos incisos, com algumas questões também para nós podermos fixar o entendimento. Primeiro deles, ele está no parágrafo 2º e ele fala o seguinte: homicídio qualificado, se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Douglas, o que é paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe? Tá bem aqui, é o inciso 1, como vocês podem ver aqui, do parágrafo 2º do artigo 121. Paga ou promessa ou motivo torpe, isso aqui é o que cai muito em prova. Essa questão aqui do motivo torpe, diferença entre fútil e torpe, eles gostam de confundir vocês, mas você que é meu aluno não vai errar isso, eu tenho certeza. O motivo torpe, já bota aí na cabeça de vocês, é um motivo vil, um motivo repugnante. E ele independe de uma atitude tomada pela vítima. O motivo torpe é aquele motivo que quando você ouve, você fala, pô, mas o cara matou por isso. Por isso que é muito tênue a linha entre o fútil e o torpe. Mas o torpe, vou ensinar um macete para vocês nunca mais esquecerem.
que é o seguinte: o torpe, ele geralmente não vai depender de uma atitude tomada pela vítima. Por exemplo, eu vou ter que falar um pouquinho do fútil. O fútil, nós vamos falar mais dele mais na frente, mas o fútil é geralmente quando você mata uma pessoa por uma atitude dela. Ela pisou no seu pé, você foi e a matou. O torpe não. O motivo torpe é quando você mata por um motivo repugnante. Aquele motivo que é o seguinte: a pessoa matou a outra para ficar com uma herança de família. Esse é um torpe. Você matou por um motivo muito vil. Pô, tu matou por ganância. Perfeito? Por matar por isso. Então bota na cabeça de vocês, no caderno de vocês, que o torpe é exatamente isso. É um motivo vil, repugnante. Ele é moralmente reprovável e não tem ligação com nenhuma atitude anterior ao homicídio tomado pela vítima. Vamos dar um exemplo? Exemplo. Anota aí no caderno de vocês: matar para ficar com a herança. Perfeito, galera? Então você matar para ficar com uma herança é um exemplo clássico, que cai muito em prova, e a própria doutrina sempre traz esse exemplo para exemplificar, assim, para poder elucidar a melhor explicação do que é um motivo torpe. Beleza? Aqui vamos fazer uma observação. A vingança por si só, você ter matado por vingança, ela não qualifica o homicídio por torpeza. O que isso quer dizer? Você matou por quê? Matei por vingança. Então é um motivo torpe. Não. A vingança por si só ela não é considerado como uma torpeza, tudo bem? Ela será ou não torpe a depender do motivo que levou o indivíduo a vingar-se de alguém, a depender do caso concreto. Então bota aí OBS no caderno de vocês, OBS 1. OBS. A vingança por si só não é considerado um motivo torpe, beleza? OBS 2, porque isso cai em prova, tá, gente? Então anota aí por gentileza. O ciúme, ele não é considerado um motivo torpe. Ciúme não é considerado, bota aí no caderno de vocês, considerado motivo torpe. Beleza? O ciúme por si só não é considerado um motivo torpe, porque quem mata por amor, embora seja um criminoso, não estou dizendo que não seja um criminoso, mas não pode ser taxado de vil. A gente não pode mensurar o ciúme da pessoa e dizer que aquele ciúme ele é torpe. Não, se ele está matando por amor é porque aquele amor é relevante para ele. Então não é considerado um motivo torpe. Isso é entendimento aí não é só das bancas, não é do tribunal também. Então faz esse OBS aí no caderno de vocês. O ciúme, ele não é considerado um motivo torpe, tá bom? Não pode ser taxado de vil ou ignóbil e tratado à semelhança de quem mata por questões repugnantes, tais como rivalidade profissional, pagamento para a prática de homicídio. Beleza? Aqui uma questão para nós podermos fixar, que eu trouxe para vocês, VUNESP, Polícia Civil do Ceará. Tá aí bem no material de vocês, leiam comigo. No crime de homicídio, a prática deste mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, são circunstâncias que, apesar de não qualificar o crime, caracterizam-se como causas de aumento de pena. Apesar de não qualificar, a gente está falando de quê, gente? Homicídio qualificado. Então o motivo torpe, ele qualifica sim, beleza? Por isso também, um dos motivos também de você não ter o ciúme como um motivo torpe. Se ele matou por ciúme, então não foi um motivo torpe, ele teve o motivo dele ali, foi por ciúme, beleza? Então não é considerado um motivo torpe, um motivo vil. Ele tem a motivação dele, que não é torpe, tá? Então essa questãozinha aí, essa questão tá, obviamente, essa questão tá, obviamente, errada. Outra observação aqui... Não, perdão, agora a gente vai falar do motivo...
motivo fútil. Vamos falar do motivo fútil. Aqui, deixa eu apagar aqui. O que é um motivo fútil, galera? O que é um motivo fútil? Vamos lá. Isso cai na prova de vocês hoje. Já botei aqui pra vocês. Motivo fútil, ele vai ser desproporcional. E antes, quando nós falamos do motivo torpe, a gente até deu um spoiler, né? Aqui sobre o que é o motivo fútil. E o motivo fútil nada mais é do que um motivo desproporcional, tá? Então, assim, uma dica também para vocês, quando falar de divisão de ilícitos, existe até uma questão que fala sobre isso, divisão de um valor ilícito entre criminosos é considerado motivo fútil. Então aqui, fútil é desproporcional. O que é desproporcional? É desproporcional o ato de você matar uma pessoa por conta dela ter pisado no seu pé. Entendeu? Então assim, é desproporcional você matar uma mulher uma mulher na noitada porque a mulher te deu um toco. Ela falou, você é feio. Ah, pô, vou ficar contigo, não, tu vai dar um tiro no rosto da mulher e mata a mulher por conta disso. Isso é um motivo fútil. Entendeu? Fútil quando você fala de, poxa, que pequeno, não tem, sabe? Lembra dessa palavra. O fútil ele vai ser sempre desproporcional. E geralmente ele vai ser um homicídio causado por conta de uma atitude anterior tomada pela vítima. A vítima te xingou, você vai lá e mata. Vítima de trânsito. O cara bateu no teu carro, te fechou, te chamou, te deu um dedo, ah, é o viado. Tu vai dar um tiro no cara. É desproporcional isso, entendeu? Então quando tiver essa questão, essa desproporcionalidade, você pode marcar sem medo de ser feliz, que é um motivo fútil. É desproporcional, foi ocasionado por uma atitude da vítima. Bota aí no caderno de vocês. É aquele motivo fútil, desproporcional. Tá? Exemplo, age como motivo fútil o agente que mata o outro por ter pisado no seu pé, foi o exemplo que eu dei. Ou por uma mulher que deu um toco nele na balada. OBS 1, STJ, ele entende o que sobre motivo fútil? Ausência de motivo não é motivo, não é motivo fútil. Porra, Douglas, o que isso quer dizer? O que tu quer dizer com isso? Vamos lá. A ausência de motivo não é motivo fútil. O que acontece geralmente? Alguns homicidas, na hora de prestar a declaração dele em sede de delegacia, ou em próprio juízo mesmo, eles alegam que não tinha motivo para matar. Ah, matei porque eu quis, não tinha motivo não, matei. E, geralmente, pegava-se essa ausência de motivo e qualificava o homicídio. Pô, não tem motivo, qualifica o homicídio. Por conta disso, por conta dessa qualificadora aqui, por conta da ausência de motivo, eles qualificavam esse homicídio. Só que o STJ trouxe o entendimento de que não, vamos lá, gente. Ele não, a ausência do motivo, porque o fato dele não ter motivo não quer dizer que eu vou qualificar por um motivo fútil. Não, ele simplesmente não tem motivo. Porque você tem que fundamentar o motivo fútil. Se ele não tem um motivo, não tem como você dizer que foi fútil. Esse é o entendimento do STJ. Beleza? Outra coisa. Bota um outro OBS aí, OBS 2 no caderno de vocês. OBS 2. O ciúme não pode ser considerado motivo fútil. Tá? O ciúme não pode ser considerado motivo fútil. Assim como no torpe também, no fútil ele funciona da mesma forma, tá? Ciúme não pode ser considerado motivo fútil, por ser um sentimento que pode destruir a vida de uma pessoa. Então, assim, não deve ser considerado insignificante ou desprezível. Ciúme não pode ser considerado um motivo fútil. Pra gente pode parecer fútil, mas pra pessoa que ama, que diz que ama, né, e mata a outra ou por conta de ciúme, é um motivo para ele pode ser razoável. Tudo bem?
Um outro entendimento aqui do STJ, eu vou deixar aqui o número do RESP para vocês. RESP, quando falar RESP é recurso especial, tá? 129 8688. Ele fala exatamente o seguinte: a embriaguez não afasta a motivação fútil, tá? Esse entendimento do STJ. A embriaguez, ela não afasta a motivação fútil. O cara estava embriagado, então afasta, não pode incidir o motivo fútil. Não, a STJ entende que não, e está exatamente nesse RESP aqui, recurso especial 1298688/MG. É bom vocês lerem também, dar uma lida lá nesse julgado, porque sedimenta melhor a matéria. Tudo que nós estamos falando aqui, depois que você lê o julgado, você consegue sorver melhor tudo que nós estamos falando em aula, tá? Vamos falar de algumas questões rapidinho, para poder sedimentar isso. Polícia Civil de Pernambuco. João, estado de embriaguez, voluntária. Ele quis beber. Motivado por ciúme da sua ex-mulher. Estava com ciúme da ex-mulher, matou Paulo. Nessa situação, o fato de João estar embriagado afasta o reconhecimento da motivação fútil. Haja vista que a embriaguez reduziu a capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta. Acabamos de ver que a embriaguez não afasta a motivação fútil. O fato de ele estar embriagado ou não, foi uma embriaguez voluntária, ele vai responder pelo motivo fútil da mesma forma, tá bom? Aqui é engraçado, é bom vocês terem cuidado também, que ele fala que por ciúme da sua ex-mulher, matou Paulo. Lembrando que o ciúme ele não pode ser considerado um motivo fútil. Mas assim, de todo modo, a grosso modo, dizer que a embriaguez afasta a embriaguez, vai afastar a motivação do motivo fútil, isso está errado. Isso a gente não pode negar. Tudo bem? 8. Questão 8. Em relação à qualificadora do motivo fútil no crime de homicídio. Motivo fútil no crime de homicídio. Não encontra significativo amparo doutrinário e jurisprudencial. A tese de que não se confunde com a ausência de motivos. Errado, né? Não encontra significativo amparo doutrinário e jurisprudencial. A tese de que não se confunde com a ausência de motivos. Está errado isso daqui, tá? Porque assim, a gente acabou de ver que a ausência de motivo, é que não pode ser considerado, a ausência de motivo não é motivo fútil. A gente acabou de ver isso daqui. 9. Segundo o entendimento do STJ, do STF e da doutrina dominante acerca do direito penal, julguem o item subsequente. Responde pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil o agente que, em virtude de um desentendimento relacionado à má divisão de dinheiro obtido em atividades ilegais de jogatina ocorrido com a vítima, executa mediante disparo de arma de fogo, alvejando-lhe o tórax. Nesse caso, segundo o entendimento do STJ, essa divisão, e eu falei aqui para vocês, essa divisão de dinheiro ilícito vai ser um motivo torpe, não é fútil, tá? Então essa questão aqui é falsa, que ele fala, responde pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Motivo fútil. O agente que, em virtude de um desentendimento relacionado à má divisão de dinheiro obtido em atividades ilegais de jogatina, ocorrido com a vítima, executando-a mediante disparo de arma de fogo, alvejando-lhe o tórax. Nesse caso aqui, não é motivo fútil, e sim torpe, tá? 10. Apolo conduzia seu automóvel por uma via pública, quando seu veículo veio a ser fechado bruscamente pelo automóvel conduzido por Daphne. Em seguida, o Apolo, nervoso por conta da fechada que levou, passou a perseguir Daphne com seu automóvel para tirar satisfação pelo ocorrido. Ao alcançar o veículo de Daphne,
Esta xingou Apolo com alguns palavrões. Ato contínuo, Apolo, que estava armado com um revólver para o qual tinha devida licença do porte de arma, disparou 5 tiros em Dáfne. Olha que loucura! Causando-lhe a sua morte instantânea. Com base nos dados expostos, é correto afirmar que Apolo deverá responder pelo crime de homicídio qualificado por ter sido cometido por motivo torpe. Qual foi o exemplo que eu dei para vocês? Exatamente esse da briga de trânsito. É um motivo torpe? O motivo torpe ele é repugnante, vil. É um motivo torpe, é vil, repugnante. E o fútil, ele é desproporcional. Ele matou ela porque ela xingou ele. Então, é um motivo fútil. Porque quando tu ouve, tu fala, é extremamente... Matou por quê? Porque ela me xingou no trânsito, bateu no meu carro. Desproporcional, ou seja, fútil. Então, essa qualificadora aqui não é de motivo torpe, e sim de motivo fútil. Vocês veem como é que isso confunde muito? Mas eu tenho certeza, quando vocês montarem o caderno de vocês e forem fazer questões, vocês jamais vão errar isso, porque vocês são meus alunos. Vamos embora. 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar de perigo comum. Você vê que aqui ele fala, ele dá alguns exemplos e depois ele fala ou outro meio insidioso. Então ele dá alguns exemplos, emprego de fogo, veneno, explosivo, asfixia, tortura ou qualquer outro meio parecido com esse daqui, ou cruel, beleza? Ou que possa resultar perigo comum de várias pessoas. Vamos falar de cada um deles, tá? Meio insidioso, nós já vimos que é uma estratagema. Em meio insidioso, ele dá um exemplo, qualquer meio insidioso desse daí, tá? Então é uma forma de um homicídio. Então qualquer estratagema ou perfídia de uma fraude para cometer um crime sem que a vítima perceba, tá? Exemplo, anota aí o exemplo para vocês, no caderno de vocês, de meio insidioso. É você tirar o óleo da direção para causar um acidente fatal ao motorista, tá? Meio cruel. Meio cruel é você causar intenso sofrimento àquela vítima, sendo que você podia cometer aquele homicídio de uma outra forma. Então, pelo fato de você podia cometer um crime de uma outra forma. Por exemplo, o exemplo que a doutrina dá é que você podia dar uma facada no coração e você dá várias outras facadas, corta uma orelha, corta o nariz, corta uma língua, corta os dedos e ele vai morrendo aos poucos. Isso aqui é um meio cruel. Você visa proporcionar à vítima intenso sofrimento, físico ou mental, tá? Quando a morte poderia ter sido praticada de uma outra forma. Bota isso no caderno de vocês e o exemplo também. Só que pra gente fechar, tá, esse bloco, veneno. Isso aqui cai muito em prova. Isso aqui é um veneno realmente pro concurso, tá? Cai muito em prova essa questão do veneno. E existem duas nuances que vocês têm que ter em mente. Se a vítima sabia ou se a vítima não sabia do emprego do veneno, que existia um veneno naquele líquido, naquela comida que ela está ingerindo. Se a vítima não sabia, o veneno ele vai ser utilizado como um meio insidioso. Emprego de veneno. Vai ser um homicídio qualificado pelo veneno. Agora, se a vítima sabe, ele está sendo obrigado, toma essa bebida aí. Se a vítima sabe, esse emprego de veneno, ele será utilizado e qualificado pelo meio cruel. Porque a vítima sabia, e por ela saber, ela meio que foi obrigada a tomar aquela substância, aquele líquido com aquela substância tóxica, para que ela morresse. Então o emprego do veneno não vai ser um meio insidioso, e sim um meio cruel. Ficou claro isso para vocês? Então faz isso daqui, essa diferença no caderno de vocês. Se a vítima não sabe, o veneno será tido como um meio insidioso. Se a vítima sabe, o emprego do veneno será tido como um meio cruel. E faz essa estrelinha aqui no caderno de vocês, porque isso cai muito em prova, cai toda hora em prova, e vocês vão ver, a gente vai fazer algumas questões aqui mais pra frente.
meio cruel. Meio cruel, aqui não tá, mas bota aí no caderno de vocês que meio cruel é o que visa proporcionar à vítima intenso sofrimento, nós já falamos, perdão. E agora, explosivo, detonação, perigo comum. Nós não falamos do perigo comum. O perigo comum é simples, né? Ele é bem tranquilo de ser tratado. Perigo comum é aquele que é praticado sem observância do perímetro. Você simplesmente pratica um homicídio no meio da rua ali, sem que as pessoas dá um monte de tiro e disparo numa via pública, com um fuzil de grosso calibre e sai atirando a esmo. Então essa qualificadora vai incidir, porque você está cometendo um homicídio no meio da rua. Esse risco pode atingir não só a vítima, mas também como outras pessoas. Tá? Bota um exemplo aí: efetuar diversos disparos em direção à vítima numa via pública. Veneno nós já falamos que cai muito em prova também. Tá? E vamos fazer algumas questões para fechar esse bloco aqui, para nós partirmos depois para pro fogo. Miquelino Boamorte, em razão de um motivo abjeto, praticou o delito de homicídio contra Angelina Boavida. Para tanto, Miquelino misturou na presença, sob a ciência de Angelina, em um recipiente água e substância venenosa, obrigando, sem possibilidade de reação, sua vítima a ingerir tal substância, conduta que ocasionou, após sofrimento do envenenado, seu óbito. Miquelino Boamorte praticou homicídio duplamente qualificado por motivo torpe com emprego de veneno. Duplamente qualificado com... Não, aqui não é pelo emprego do veneno, e sim pelo meio cruel. Em que pese ele ter praticado por meio do veneno, ela sabia da ingestão do veneno. Então aqui não seria como um meio... o veneno não é um meio insidioso, e sim um meio cruel, porque ela sabia da substância. E a questão deixou isso bem claro. Tá? 12. Para a configuração da qualificadora do emprego de veneno no homicídio, disposta no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, primeira figura do CP, não se exige que a vítima desconheça a circunstância de estar sendo envenenada. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que exige... que ela fala, não se exige que a vítima desconheça a substância, não desconheça a circunstância de estar sendo envenenada. É falso isso, porque a vítima tem que desconhecer. Ela não pode saber que ela está sendo envenenada, senão a qualificadora que vai incidir é o do meio cruel, e não do meio insidioso pelo emprego do veneno. 13. De acordo com a doutrina majoritária, incidirá a qualificadora relativa ao emprego de veneno quando a vítima ingerir a substância forçadamente ou sem saber que o está ingerindo. Aqui a gente sabe que se a qualificadora, ela vai incidir, o que vai incidir é a qualificadora se ela souber. Se a vítima não sabe, vai incidir o veneno como um meio insidioso. Agora, se a vítima sabe, se a vítima sabe que está sendo envenenada, o emprego do veneno vai ser utilizado como um meio cruel. Então aqui, de acordo com a doutrina majoritária, incidirá a qualificadora relativa ao emprego do veneno, quando a vítima ingerir a substância forçadamente ou sem saber. Não, o emprego do veneno ele só vai incidir quando a vítima não souber que está sendo envenenada. Se ela souber, vai incidir o meio cruel. Beleza? Então essa também tá falsa. Aqui dá mais um tempinho de a gente falar do fogo, que é bem simples. Fogo é um produto inflamável, capaz de produzir uma combustão, tá? Do qual decorre calor e luz. Trata-se de um meio cruel de aplicação de cometimento de um crime. Exemplo, você matar uma vítima queimada. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum os traficantes fazerem uso de micro-ondas, enfim. Então, assim,
você está matando uma pessoa queimada, ou utilizando um fogo para matar uma pessoa. Já o explosivo, fogo explosivo, ele é um produto com capacidade de destruir objetos em geral, mediante a detonação e o estrondo. Ele caracteriza-se normalmente meio que possa resultar um perigo comum ali para as pessoas, tá? Exemplo, explodir o automóvel da vítima que trafegava em movimentada via pública. Nada impede, porém, a configuração do meio cruel, beleza? Asfixia. A asfixia ela pode ser tanto mecânica, quando o cara está apertando ali o pescoço de uma pessoa, ou tampando com um travesseiro, ou ela pode ser tóxica. Mecânica, lembra de mão, mecânica. Tóxica com gás tóxico, um gás de chuveiro. Tá inalando um gás de chuveiro e morreu asfixiado com gás tóxico. Não foi uma asfixia mecânica. Pode ser por areia, inalação de areia. Ela inalou areia e veio a morrer asfixiada, tá? É a supressão da função respiratória, com origem mecânica ou tóxica, asfixia. E a asfixia ela pode se constituir um meio cruel também, tá? E 3 questões aqui para a gente sedimentar para fechar esse bloco. Se o homicídio é cometido com emprego de asfixia, ele é considerado qualificado. Beleza? Até aí tudo bem. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência predominante em nosso país entende que somente se aplica nos casos de asfixia mecânica, não incidindo tal regra majorante legal nos casos de asfixia tóxica. Nós já acabamos de ver que pode ser mecânica ou tóxica, então essa alternativa, essa questão está errada. 15. Constitui homicídio qualificado o crime praticado com emprego de asfixia. Beleza? Exatamente o tópico que nós estamos tratando no bloco de agora. 16. A constatação de areia no interior das vias respiratórias da vítima fatal é incompatível com o homicídio qualificado pela asfixia. Não, né? É compatível, na verdade. É considerado homicídio qualificado pela asfixia ali, tá? Então essa alternativa tá errada. Vamos dar uma pausa nesse bloco e vamos consignar como item de retomada para o bloco seguinte. Dá uma pausa, vai lá, bebe uma água, revisa o caderno aí, que a gente já vai voltar com tortura. Beleza? Até já.